os interesses nos Estados Unidos, esses grupos, né, da direita no Brasil, e eu acho que assim, tentando até, porque eu acho que você acabou não falando, você falou, mas não falou, assim, tem uma coisa que é a crise, enfim, tem esse episódio das eleições, das últimas eleições, perderam as eleições mais uma vez, o Brasil entrou num momento de crise econômica, política e econômica, porque a crise econômica no Brasil, em grande medida, é derivada da crise política que foi provocada. Eu tenho, para mim isso é claro, foi uma coisa criada pela classe política para desestabilizar o governo, mas eu acho que agora também surgiu o interesse, porque aproveitando a crise, e já sabiam disso, isso aparece também na gravação do Romero Jucá. Eles sabem, e saíram pesquisas de opinião que deixaram isso muito claro, que eles não vão conseguir voltar ao poder por meio de eleições. Eles não vão. Nem na próxima, nem na seguinte. Então, assim, eles não têm perspectiva, essa classe política da direita não tem perspectiva de voltar ao poder nos próximos 10 anos, pelo menos. Né? Não tem. Pensas que hasta estas últimas ainda tiñan algunha esperanza e que isto foi a constatación de que non había... A última eleição? Sim. Não, a última foi apertada, mas a questão é que para a projeção para a próxima eleição é de vitória, por exemplo, de uma figura do Lula, por exemplo, quando se anunciou que seria candidato, e saíram pesquisas de opinião pública, ele seria eleito, de acordo com essas pesquisas. Né? E fica claro também na conversa do Romero Jucá, desse ministro que caiu agora, eles sabem que não tem nenhum candidato do grupo deles capaz de ser eleito. Né? Então, tem todos esses interesses de muitos anos, a questão do pré-sal é muito importante, tem a última derrota e tem o momento oportuno que foi criado, porque eu ouvi, por exemplo, no Brasil, eu fui, há pouco tempo, eu tive contato com umas pessoas e falaram que, por exemplo, muitos engenheiros que trabalham com construção civil pararam de fazer as coisas, simplesmente para provocar eles estão interessados em criar uma crise econômica para desestabilizar o governo. E essa crise, então, e já sabem que não vão ser eleitos. Então, que momento vai ser? Por quê, né, agora? Porque, enfim, porque sabem que não vão ser eleitos, porque surgiu essa crise que foi criada, aliás, a crise foi criada a propósito para isso, e aí surgiram as condições. Houve uma manipulação de grupos, a criação, por exemplo, é interessante também, não sei se você falou disso, que em 2013 explodiram essas manifestações no Brasil, ficaram conhecidas como Jornadas de Junho, e que são manifestações que começam combatendo o aumento da tarifa de ônibus, que crescem e que, num determinado momento, são apropriadas pela mídia e são apropriadas por grupos de direita. E depois disso surgem alguns grupos mais organizados, MBL, Movimento Brasil Livre, Revoltados Online, grupos assim que tomam essa bandeira do combate à corrupção, né? Mas é interessante que esses grupos surgem bem no momento que essa embaixadora norte-americana vai para o Brasil, né? Tem eu li umas matérias sobre isso, tem toda uma articulação que tem que ser desvendada aí ainda, sabe, do surgimento desses grupos nesse momento, que são financiados e que no primeiro momento dizem que não são apartidários, e que há pouco tempo também ficou claro que eles eram financiados por esses partidos da direita no Brasil, né, são grupos assim que surgem para criar as condições, né?